paz do Senhor a todos os irmãos. Então nós estamos aqui mais uma vez juntos para começar o nosso estudo bíblico, né, da quarta-feira. E antes de mais nós vamos orar, começar com a oração e também com algumas palavras do nosso pastor. E eu espero que os irmãos também já estejam aí concentrados com o caderninho de apontamentos. A Bíblia em papel e também os vossos PowerPoints que nós... Que Deus está a mover-se, que Deus está, não é, a contender com os nossos corações e acreditamos que hoje também vai ser um tempo bom, está bem? Então por isso apelamos a todos a acompanharem, mesmo que não possam fazer agora em direto, mas depois já a posteriori. Queremos criar uma dinâmica de estudo bíblico também, uma coisa sistemática, e acreditamos, né, que Deus vai nos abençoar. Então vamos orar, fechar os nossos olhos, se estiverem de pé ou sentados, não importa, é estar com reverência, e nós queremos então dar início à nossa oração juntos, orar uns pelos outros e por tudo aquilo que Deus nos vai dar esta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças mais uma vez pela oportunidade que Tu nos dás de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, a oportunidade de nós te servirmos, a oportunidade, Senhor, de podermos, Senhor, partilhar a Tua palavra, Senhor, de podermos orar, de podermos falar contigo, podemos estar na Tua presença, Senhor, e oramos pela igreja aqui em Ansberg e em Eindhoven também. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, oramos por cada família, Senhor, oramos por todos aqueles que estão neste momento a acompanhar, Senhor, e aqueles que vão ouvir, Senhor, oramos por todos, Senhor, abençoa as nossas vidas. Entregamos tudo nas Tuas mãos, recebe a nossa gratidão, Senhor, e dá-nos, Senhor, também graça, sabedoria, Senhor, para, Senhor, nos adaptar também a esta nova realidade, Senhor, sabendo que em todo o tempo, em todas as circunstâncias, Senhor, Tu és Deus, Senhor. Abençoa as nossas vidas, recebe a nossa gratidão nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então vamos juntos louvar o nome do Senhor e... eu espero que os irmãos também que conhecem esta música possam acompanhar-nos e juntem com as vossas famílias, juntem com esposa, marido, louvarem o nome do Senhor. A Teus pés, de meu coração, a Teus pés entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. Me perdoaste, me levaste à Tua presença, me levantaste, e adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a Teus pés. Estar a Teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a Teus pés, estar a Teus pés, e aqui permanecerei, prostrado a Teus pés, e aqui permanecerei aos pés de Cristo. E aqui permanecerei, prostrado a
alma, como quando nos prostramos na presença do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar alto. Aleluia. Então vamos dizer mais uma vez: tão grande como estar a teus pés, sim, Deus, estar a teus pés, a lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés, e aqui permanecerei, prostrado a teus pés, e aqui permanecerei aos pés de Cristo. amém. Senhor, nós queremos, ó Deus, nesta Obrigado, noite permanecer na tua presença. Sim, Deus, obrigado. Enquanto estudamos a tua Obrigado, palavra, Senhor, que tu Obrigado. possas também falar a cada vida, falar a cada um dos teus filhos, que a tua palavra, Senhor, ela possa criar, Senhor, ó Deus, em nós mais vontade de nos prostrarmos à tua presença, nos prostrarmos à tua vontade, que a tua palavra ela transforme, ela liberta, ela cure nesta noite, em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Então, como os irmãos Jarlsberg receberam o vosso PowerPoint, eu vou aqui também preparar o meu. Os irmãos vão aí ao grupo e agora às quartas-feiras nós vamos fazer assim, né? Nós vamos fazer o estudo bíblico desta forma. Nós enviamos os PowerPoints para o grupo do WhatsApp e os irmãos podem então acompanhar, tá bem? Infelizmente nós não conseguimos projetar aqui em casa, né? Nós não conseguimos projetar aqui o PowerPoint, tentámos, mas não funcionou. Mas para a semana vamos ver se conseguimos uma outra maneira para que também quem está a acompanhar-nos possa seguir o PowerPoint, tá bem? Então, eu espero que então vocês tenham aberto as vossas Bíblias e, como temos dito, caderno de apontamentos, e vamos começar hoje o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estávamos a fazer o estudo bíblico sobre a hermenêutica bíblica, né? Nós estávamos a fazer a escola bíblica, né? o curso, e tínhamos começado então com a hermenêutica. Estávamos a ser desafiados e estava a ser muito bom, mas infelizmente as coisas mudaram, nós temos que nos adaptar agora a esta situação. Em todo o caso, vai ficar adiado, assim que as coisas voltarem ao normal, nós vamos voltar à hermenêutica na nossa igreja, porque vocês sabem, hermenêutica e o programa que nós tínhamos preparado e que estávamos a dar só faz sentido presencialmente, para os irmãos também fazerem perguntas e para também aprenderem mais. Eu penso que só presencialmente é que faz sentido. Por isso, então, decidimos, eu e o meu esposo, começar então com a primeira carta aos Coríntios, e os irmãos então vão abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, está bem? Espero que todos já tenham aberto. E diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim,
para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje ficamos só por aqui, tá bem? Hoje vai ser só a saudação de Paulo, que são os primeiros 9 versículos. Então, os irmãos que têm o vosso PowerPoint, né, do grupo da igreja, vocês vão ver aí que o primeiro PowerPoint fala sobre a data e a autoria de Coríntios, e esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, como ele bem se apresenta, né, ele próprio se apresenta, e não há qualquer dúvida que foi ele que a escreveu. E esta carta ela foi escrita à igreja de Corinto, que foi uma igreja que o apóstolo Paulo fundou na sua segunda viagem missionária, que nós podemos ver lá no livro de Atos, né? No livro de Atos aparece as viagens missionárias de Paulo, e penso que, até escrevi aí no vosso PowerPoint, no capítulo 18, se vocês lerem o capítulo 18 de Atos, do versículo 1 ao versículo 17, vocês vão ver que aparece a primeira, não é a segunda, desculpa, enganei, não é a segunda viagem. Ele escreve a carta na segunda viagem, assim é que é, mas ele fundou a igreja na primeira viagem, né? Na primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo, ele então abriu esta igreja ali em Coríntio. E quando ele parte na segunda viagem, quando ele está ali em Éfeso, quase a ir embora de Éfeso, ele então escreve esta carta à igreja de Corinto. Vocês, aí no vosso PowerPoint, vocês veem que esta igreja, quando recebe esta carta, tem mais ou menos 6 anos de vida. Foi uma igreja que tinha sido fundada há mais ou menos 6 anos, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta. Não sei se vocês sabem, né? Mas Heinsberg também tem 7, né? Faz agora este mês 7 anos. Então, é uma igreja, a igreja de Corinto era uma igreja muito nova, tal e qual como a nossa. Uma igreja que tinha sido fundada há muito pouco tempo. E vocês vão ver com o decorrer dos cultos, nós vamos ver que não é porque ela era nova que não tinha problemas. E também não é porque ela era nova que deixava de entender a verdade do Evangelho. Como nós podemos perceber, Paulo fala com eles como fala com pessoas conhecidas do Evangelho. Então, 6 anos deu suficiente tempo para que eles estivessem enraizados, conhecessem a palavra de Deus e pudessem receber o ensino de Paulo. Então, nós também, né? Somos uma igreja com 7 anos, né? Fazemos 7 anos este mês, e nós identificamos-nos, não é, com isto de uma igreja de curta idade, mas que, graças a Deus, também tem crescido no conhecimento da palavra de Deus. Então, Corinto, esta cidade de Corinto, ela era como a capital política da Grécia, né? No Império Grego. E esta cidade, ela tornou-se ali como que a cidade de luxo, né? Como vocês veem aí no vosso PowerPoint, ela era o centro de toda a vida, comercial, intelectual. Era por ali que passavam os embarques que iam do Ocidente para o Oriente. Então ali havia um grande movimento de pessoas, de todas as línguas, de todas as nações do mundo conhecido daquela época. E então era uma cidade muito movimentada, muito que tinha, como se diz, uma grande diversidade de população e também uma grande diversidade nas religiões, né? nas filosofias. A cultura grega estava muito enraizada naquela cidade de Corinto. Ao mesmo tempo, por causa também disso, né? Porque a cultura grega tinha os seus pontos bons e tinha os seus pontos maus, e por causa dessa forte presença da cultura grega, ainda mesmo que no Império Romano, mas havia uma forte cultura grega, ali também estava o templo, tinha sido erguido o templo à deusa, acho que eu pus isso no PowerPoint, sim, o templo da deusa, templo da Afrodite, né, que era a deusa do amor, onde ali havia muita prostituição,
ali uma das formas de cultuar, né, a deusa do amor era mulheres que se prostituíam. Então, ao mesmo tempo que era uma grande cidade com um grande poder intelecto e político, também ao mesmo tempo era um lugar de muita depravação, de muita confusão, a nível de ideias. Depois também já tinham ali muita influência que vinha do Egito, da Ásia, com outras filosofias. Então era uma cidade com uma influência muito grande de várias religiões. E vocês podem ver, entretanto já estamos no PowerPoint 3, desculpem, sim, 3. Este PowerPoint que diz aí é o propósito. Então, sendo assim, imaginem a igreja. Apesar de ser uma igreja que estava numa sinagoga, nós sabemos que ela era tinha alguns judeus, mas ela, na sua maioria, não eram judeus. Era composta de romanos, composta de gente de várias partes do mundo conhecido naquela época. Então, era uma igreja multicultural. Também faz sentido para nós também, Heinsberg, né? Que somos também, graças a Deus, uma igreja multicultural. Então o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, como eu disse, na segunda viagem missionária, porque ele ficou a saber de alguns problemas que estavam a acontecer ali, e então o apóstolo Paulo escreve a carta para ajudá-los a resolver algumas coisas que já não estavam a funcionar muito bem entre eles. E este é o propósito da carta, resolver problemas doutrinários, éticos e comportamentais também da igreja de Corinto. O tema desta carta, o tema de 1 Coríntios é principalmente isto foi o que eu e o meu esposo tirámos dos temas principais, também talvez por causa do foco que queremos dar, mas é que a sabedoria divina, ela está acima da sabedoria humana ou da sabedoria mundana. A sabedoria divina, ela é perfeita, oposta à sabedoria do mundo. E outra coisa muito importante nesta carta é que o amor, ele é o fundamento, ele é o fundamento da ética cristã. É o amor que é o nosso fundamento, ou seja, o amor está acima de todo o conhecimento, porque é o amor que nos faz realmente ser quem nós somos, que é filhos de Deus. Então vamos lá. Nós já lemos os primeiros 9 versículos, né? E vocês têm aí então, no próximo PowerPoint, vocês estão a ver aí 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 9. Nós já lemos. E eu queria chamar a vossa atenção para o versículo 2. No versículo 2, é a primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção nestes 9 versículos. Só para vocês imaginarem, só em 9 versículos, só na saudação de Paulo, nós poderíamos extrair daqui milhares de coisas. Então, nós tivemos que sintetizar também para não demorar muito, mas há coisas que são fundamentais e que nós queremos muito que vocês entendam. Então, no versículo 2 diz assim: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Nesta apresentação, nesta introdução a Paulo, vocês imaginem, quando nós queremos tratar de um assunto com alguém, aí nós telefonamos por telefone ou por e-mail, seja lá como for, sempre fazemos uma saudação, né? Isto é o que o Paulo está a fazer, é uma saudação. Só que o apóstolo Paulo, nas saudações dele, ele tinha algo que era muito típico de Paulo, que era, nas saudações dele, ele tinha o hábito de agradecer, sempre mostrar gratidão por aqueles que estavam a receber a sua carta, mas também sempre ele tentava lembrar quem eles eram, quem é que eles eram em Cristo Jesus. E aqui não é diferente, o apóstolo Paulo começa por chamar-lhes santos. É típico também no apóstolo Paulo chamar santos àqueles que já tinham aceitado a palavra de Deus. Santos, e isso está no vosso PowerPoint, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Eu quero chamar a vossa atenção aqui para este pormenor, para
é a palavra tão importante, que o apóstolo Paulo, ele está a referir-se a eles como aqueles que já tinham sido santificados, ou seja, aqueles que já tinham sido tocados pelo poder de Deus, e Jesus Cristo os tinha santificado. Jesus Cristo tinha feito deles santos. Santo, a palavra santidade, santificação, santo, todas essas derivações da palavra, ela tem como que um foco para nós. De uma maneira muito simples, queria dizer que eles tinham sido separados. Eles tinham sido separados para algo especial. Quando o apóstolo Paulo chama santos aos leitores, ou aqui ou no outro lado qualquer, o apóstolo Paulo está a chamar para um lugar, para uma posição que só quem tem Deus, só quem tem Jesus tem, que é ser santificado, ser separado para algo especial. Algo que Deus tinha para eles e precisavam de ser santos, precisavam de ser santificados por Deus, porque esta santificação e qualquer santificação verdadeira só vem através de Jesus Cristo. Nada nem ninguém nos consegue santificar, nem nenhuma atitude, nem nenhuma, tradição, eu mesma tentar me santificar, isso não existe, não existe. A única forma de sermos santos diante de Deus é aceitar Jesus Cristo, aceitar o sangue de Jesus como nosso santificador. Quando Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue, Ele santificou a nossa vida. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê mais nós, mas vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida que nos santifica. Então o apóstolo Paulo está a dizer que eles são santificados em Cristo Jesus. Então, imaginem, o apóstolo Paulo ele tem assuntos sérios para tratar com os coríntios, ele tem coisas sérias para tratar com eles, e por isso ele começa a lembrar quem eles são. Ele começa por dizer, vocês são santos. Vocês são santificados por Jesus. Jesus santificou-vos. Jesus melhorou a vossa vida. Vocês já não são aqueles antes. Vocês agora, o sangue de Jesus santificou a vossa vida. E vocês são chamados para ser santos. Vocês foram santificados, ou seja, foi uma coisa que aconteceu instantaneamente quando nós aceitamos Jesus, mas o apóstolo Paulo diz chamados para ser santos. Quer dizer que a santificação é alguma coisa contínua na nossa vida, que cada dia devemos buscar de Deus. A santificação é alguma coisa que é um processo na nossa vida contínuo. E o apóstolo Paulo está a lembrar isso aos coríntios. E está a dizer-lhes também, caso eles tenham esquecido, de que ser santo requer uma grande responsabilidade. Ter o sangue de Jesus na nossa vida requer a responsabilidade de que as nossas atitudes e as nossas palavras revelem que já fomos santificados por Ele. No outro, no próximo PowerPoint, está aí alguma coisa que eu queria também chamar a vossa atenção. Nestes 9 versículos, a palavra Jesus aparece 9 vezes. Só na saudação, o apóstolo Paulo, só na saudação da carta, o apóstolo Paulo repete 9 vezes Jesus Cristo. Isto é muito importante, irmãos. Se os irmãos estão a tirar apontamentos, apontem aí. Quando o apóstolo Paulo começa a sua introdução e a sua saudação a esta carta, ele já está a dizer quem é o foco da nossa vida, quem é o foco desta carta, quem é o foco da vida dele e qual deve ser o foco da vida dos coríntios. Porque em todos estes 9 versículos, 9 vezes aparece a palavra Jesus Cristo. Paulo deixa bem transparecer o foco que ele quer dar à sua conversa com os coríntios. Ele quer desde já dizer, irmãos amigos, eu não venho aqui dizer nada de mim mesmo, não venho aqui dizer nada que não seja do vosso interesse, eu venho aqui falar de Jesus Cristo. Eu venho aqui falar do centro da nossa vida, eu venho aqui falar daquele que mais importa, que é Jesus Cristo. Ele quer trazê-los de volta ao que tem mais valor. Ele quer lembrá-los do que tem mais valor na vida deles. Porque vocês sabem, a partir dali, o apóstolo Paulo, e vocês vão ver isto depois, nós vamos ver isto, ele vai tratar de assuntos específicos, coisas que os coríntios não estavam a cumprir, coisas que eles não estavam a viver. E o apóstolo Paulo, antes de mais, quer lembrar-nos que tudo o que fazemos, tudo o que somos, deve ser porque Jesus é o centro da nossa vida.
Então toda a conversa, toda a carta é centrada em Jesus Cristo. Depois no versículo 4 diz assim: a propósito, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, quando aparece a palavra graça, também é muito importante, né? E estamos quase a terminar, mas esta é outra palavra muito importante nestes 9 versículos. Já vimos que Jesus Cristo aparece 9 vezes, é muito importante. Já vimos também que o apóstolo Paulo dá um grande interesse, chama os coríntios a lembrar de quem eles são santificados em Cristo. E agora o apóstolo Paulo está a falar da graça de Deus. E olhem, graça de Deus tem muitos significados. Nós poderíamos aqui falar de muitas coisas que estariam dentro deste termo, graça de Deus. Mas o mais importante é perceber qual é o foco quando se usa a palavra graça. Principalmente aqui o apóstolo Paulo está a falar da graça de Deus. A graça que foi dada por Jesus Cristo. O que é isto da graça que foi dada por Jesus Cristo? Quer dizer que não foi porque eu merecia, não foi porque eu era boazinha, porque eu era melhor que todos os outros, que Jesus decidiu me enriquecer nele, como aqui a palavra de Deus diz, enriquecer nele. Não era porque eu sou melhor que toda a gente, que ele decidiu me dar conhecimento da sua palavra. Não é porque eu sou muito especial que Deus decidiu fazer de mim um testemunho de Cristo. Não. Foi por causa da graça de Deus. A graça de Deus é a misericórdia de Deus que nos deu em Cristo Jesus gratuitamente. Porque Ele decidiu. Porque Ele nos amou. Mesmo independentemente daquilo que nós éramos, tudo aquilo que nós já tínhamos feito, e tudo aquilo que nós ainda somos. A graça de Deus revela que não é por nós, mas é por causa do amor de Deus, por causa de quem Deus é. A graça de Deus enriquece-nos, mas sempre lembra que não é por causa de nós, mas porque Deus teve misericórdia de nós e porque nos ama. E Ele capacitou-nos para aprender a viver nele e a testemunhar dele. Versículo 9, a última palavra que queremos ver. Então, primeiro de tudo, a carta o apóstolo Paulo quer chamar de volta aos coríntios a lembrar-se quem é o centro da vida deles, Jesus Cristo. Por isso ele repete tantas vezes. Ele quer lembrar quem eles são santificados por Cristo. E ele quer lembrar que tudo o que eles são é por causa da graça de Deus. Não é porque eles são melhores que ninguém, mas é por causa da graça de Deus. Versículo 9 diz: fiel é Deus pelo que fostes chamados à comunhão do seu Filho. O versículo 9 lembra a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, depois de estar a falar de quem eles são, de quem é o centro da vida deles, porque é que Deus lhes deu esta dádiva de serem filhos de Deus, foi pela graça, ele agora diz: o único que é fiel é Deus. Deus é sempre fiel. Ele diz: fiel é Deus, pelo que fostes chamados à comunhão. Deus foi fiel connosco, sempre será. E o apóstolo Paulo está a dizer: a fidelidade de Deus foi o que fez, porque foi o que fez Deus salvar-nos. Sabem, logo no princípio da Bíblia, os irmãos estão lembrados que Deus promete um livramento. Deus promete um Salvador, logo no princípio da história. Depois do pecado de Adão e Eva, ali houve logo a primeira promessa de Deus de que haveria um Salvador. Então, o Senhor foi fiel à sua promessa e por isso enviou Jesus Cristo, porque fiel é Deus, está a dizer o apóstolo Paulo. Então, nestes 9 versículos, e agora o nosso último PowerPoint, podemos fazer um resumo daquilo que está a acontecer. Primeiro, o apóstolo Paulo, antes de entrar no assunto, ele quer lembrar que Deus os chamou no passado, porque ele foi fiel, né? Fostes chamados à comunhão do seu Filho. Deus capacita-os no presente. O apóstolo Paulo está a dizer: vocês foram santificados por Cristo,
chamados para ser santos. Está a falar do presente. Está a falar daquilo que Ele vai fazer com eles no presente, santificando-os e ajudando-os. Também ainda no presente, o apóstolo Paulo está a dizer que Ele enriquece, que é a graça de Deus que nos enriquece no conhecimento da palavra, que nos enriquece nele e que nos faz testemunhos dele. Quando as pessoas olham para nós, devem ver testemunhos de Cristo. E também nestes nove versículos, nestes primeiros 9 versículos da carta, o apóstolo Paulo quer lembrar aos coríntios que isto é um processo, mas que tem um fim. Porque Deus completará todo este processo no futuro. O apóstolo Paulo está a dizer: foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer que o apóstolo Paulo está a lembrá-los que fomos chamados, temos que viver em Cristo para um dia estarmos com Ele para sempre. Assim, os coríntios tinham que perceber que o que eles estavam a viver era um privilégio. E tudo deviam fazer para cumprir todo o processo no presente. Deixar Deus transformar, capacitar, para que chegassem ao propósito do futuro, que é estar com Jesus para sempre, como eu já disse. Então, agora, irmãos, peguemos em tudo isto que o apóstolo Paulo estava a passar para os coríntios e vamos aplicar isto à nossa vida. O apóstolo Paulo não estava só a falar para os coríntios. O apóstolo Paulo fala para hoje para nós também. A palavra de Deus, ela está a falar com a nossa vida. Nós, irmãos, fomos santificados por Jesus para viver uma vida santa. O Senhor quer trabalhar em ti diariamente, em mim diariamente, santificando a nossa vida, santificando quem nós somos, para que estejamos a ser preparados, né? Estejamos a passar por este dia após dia, né? Por esta carreira, de tal maneira que possamos agradar ao Senhor. A palavra de Deus diz que a santidade é indispensável para ver o Senhor. Sem santidade, nós não temos acesso ao Pai. E segunda coisa que também é para nós é que o centro da nossa vida é Jesus Cristo. O centro da nossa vida, o centro da vida de Paulo era Jesus Cristo. O centro daquilo que ele escrevia era Jesus Cristo. O centro da vida dos coríntios deveria ser Jesus Cristo. E nós também temos que receber isto que o apóstolo Paulo nos está a ensinar. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Foi pela graça de Deus, não podemos esquecer. Foi pela graça de Deus. Tu e eu não merecíamos. Ninguém era merecedor. Mas a graça de Deus nos alcançou. E é essa mesma graça que nos enriquece. É essa graça que abre o nosso entendimento para perceber a palavra de Deus. É a graça de Deus que faz de ti e de mim testemunhas. Não é que eu consiga, não é que eu saiba, não é que eu seja melhor que os outros, que eu tenha uma grande eloquência ou que eu tenha... que eu seja muito boazinha, seja tão boa pessoa que eu seja um testemunho de Cristo. Não, não é isso. É a graça de Deus. A graça de Deus é que faz de ti uma testemunha na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, na rua onde tu vives, na sociedade onde tu estás inserido. Aí tu és um testemunho por causa da graça de Deus. E finalmente, não podemos esquecer que Deus é fiel. Ele foi fiel até aqui. Ele salvou-nos por causa da sua fidelidade. Ele salvou-nos porque Ele prometeu. E o Senhor, quando promete, Ele cumpre. Aí eu te digo, o Senhor nunca falha com a tua vida, nunca falhará com a nossa vida, jamais Ele falhará porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus deve ser alguma coisa que nos mantém firmes, que nos segura, que não nos deixa dúvida. Eu sei a quem sirvo. O Senhor é fiel. O Senhor não vai falhar. Amém? Então, estamos a terminar o nosso estudo bíblico. Quero terminar ainda com a oração. Se os irmãos puderem, fechem os vossos olhos onde vocês estão. Vamos pedir ao Senhor que a palavra de Deus ela fique gravada na nossa vida e que este livro de Coríntios, né, esta carta aos Coríntios, mexa connosco. Mexa com a nossa estrutura, mexa com a nossa vida. Faça-nos abrir a nossa mente para o que é mais importante. Nos ensine. Que acima de tudo o que nós mais queremos é ser ensinados. Hoje fez muito sol aqui em Arnsberg, estava muito bom tempo. Então, quando começa o bom tempo, depois de muito tempo de chuva,
vem um problema, que é, temos que limpar a horta e um pouco do jardim. E o que é que acontece? Quando nós vamos para limpar é que nós percebemos o que nasceu de errado, né? Todos estes meses de inverno, e este ano houve muita chuva, então hoje eu estava a limpar a minha horta e estava a tirar tanta coisa que ninguém semeou, mas que nasceu, tanta coisa. E pensem num trabalho difícil. Os irmãos que têm horta sabem, né? Acho que toda a gente sabe a dificuldade que é limpar as ervas daninhas, limpar aquilo que não presta. E há algumas que têm raízes tão fundas que quase que temos que, não sei, usar a força do corpo todo para conseguir arrancar uma erva. O que é que eu quero dizer com isto, irmãos? Olha, irmãos, sabem o que é que a palavra de Deus faz à nossa vida? Enquanto eu arrancava as ervas, Deus ministrava a minha vida. E eu lembrava-me que há coisas que estão enraizadas em nós. Há coisas que até cresceram e nós não sabemos bem quem colocou. Não sabemos bem como nasceram. Mas são coisas que só estão a perturbar, só estão a impedir o nosso crescimento espiritual, só estão a impedir a nossa maturidade. Há outras coisas que alguém semeou, mas semeou errado. E nós deixámos crescer. E a palavra de Deus, ela é incrível, porque a palavra de Deus, ela arranca tudo o que não presta. Ela limpa, para que as coisas boas, elas cresçam com mais força. A palavra de Deus, ela limpa o nosso coração, ela limpa a nossa vida, como nós limpamos um jardim, como limpamos uma horta. Assim, a palavra de Deus, ela faz connosco. E nós queremos que a carta aos Coríntios faça isso connosco. Então vamos orar, né? Para a semana cá estaremos com o resto do capítulo 1 desta carta. Então fecha os teus olhos e pede ao Senhor que a palavra de Deus, ela fala à tua vida, que te transforme, te liberte e te limpe pelo poder do nome de Jesus. Paizinho, obrigada, Deus, por podermos estar mais este dia na tua presença, por mais ó Deus, este momento, Senhor, com a tua palavra. Eu agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela é incrível, Senhor. Ela penetra, Senhor, ao mais íntimo do nosso ser. Ela consegue distinguir aquilo que ninguém consegue separar. A tua palavra, ela consegue ser certeira e ela opera, Senhor, onde mais ninguém consegue. Porque a tua palavra é viva, ela é eficaz. Nesta noite, Senhor, eu te agradeço também por esta oportunidade de podermos partilhar a tua palavra. Eu oro para que tu ensines a cada um. Eu oro para que a Igreja de Arnsberg, Senhor, focando, Senhor, na Igreja de Arnsberg, tu possas, ó Deus, também edificar o teu povo. Que a tua palavra, ela transforme, ela liberte, ela purifique, ela santifique. Ensina-nos. Que estes estudos bíblicos, Senhor, ensinem a nossa vida de tal maneira que sejamos, ó Deus, aquilo que tu queres, que cumpramos todo o propósito que tu tens para a nossa vida. Abençoa cada um o resto desta semana. Te pedimos a tua bênção e a tua graça para cada um dos teus filhos que estão, Senhor, no hospital. Oramos, Senhor, pelos irmãos ali da Suíça, Senhor, pastor Norinha. Também, Senhor, que tu possas, ó Deus, tocar a vida do teu servo. Estamos a interceder, Senhor. Também te pedimos, Pai, por todos os outros que estão a passar por dificuldades, Senhor, por causa deste vírus ou por causa de uma outra situação, que tu possas pôr a tua mão, trazer a tua paz, o teu alívio, enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Seja um tempo, Senhor, de alegria também. Seja um tempo, Senhor, ó Deus, de avivamento espiritual. Edificaste a tua igreja para que ela permanecesse. Então, Senhor, tu vais ser connosco. Nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que tu vais ser com o teu povo. Abençoa, cuida deles, Senhor, cuida de cada um, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, domingo, pelas 10 da manhã, nós estamos então com o nosso culto de celebração e sábado de manhã o nosso Mais Mulher, está bem? Que agora vamos fazer todos os sábados, não é nosso hábito, mas como não podemos fazer o Mais Mulher em casa, então vamos fazer online, está bem? Que Deus abençoe e tenha uma noite feliz.